Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso número 8. Estamos no terceiro dia da campanha, o Deus da providência. Agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, ao amigo, ao pai, ao pastor Paulo. Tem sido uma bênção na minha vida, uma amizade eterna. Deus abençoe o pastor, muito bom estar aqui. Hebreus capítulo 11, verso 8, amados. Os que acharam, diga amém. Amém. Acharam Hebreus aí? Você pega Apocalipse e vai voltando. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus. Hebreus 11, verso 8, os que acharam, diga amém. Amém. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. Partiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, onde figuradamente o recobrou. E você diz amém? Amém. Antes de orarmos, quero que você olhe para uma, duas pessoas, se você puder, e faça a seguinte pergunta: você já entregou tudo para Deus? Não, essa pessoa não entendeu. Diga assim, diga tudo, você não tem nada. Diga nem você. Senhor Deus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Fale conosco pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em um tempo muito difícil, em um tempo em que a gente encontra as pessoas na rua, você pergunta como que vai, tudo bem? As respostas são sempre as mesmas. Tudo bem, mas estou numa correria. Nós vivemos na correria. Correria. É tanta correria que me dá a sensação que nós estamos numa maratona de São Silvestre. Tanta correria. A gente corre demais. Eu não entendo que a gente vive preso nessa correria porque a gente quer obter. Quem aqui não quer ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário, um bom casamento, um bom namorado, uma boa namorada, bons filhos? Quem aqui não quer? Todo mundo quer. Mas
O perigo é quando essas coisas tomam o nosso coração. Por isso que enquanto a gente vive nessa correria de obter, de querer as coisas, o chamado do Evangelho é diferente. Jesus nos convida para deixar. Foi isso que ele diz em Mateus 16, 24, ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No verso posterior ele fala algo que me choca. Ele diz assim, porque aquele que ganhar a vida aqui, perdê-la. Mas aquele que perder a vida aqui, ganhá-la. Será que teríamos coragem de dar a nossa vida por Jesus? Se Deus chegasse para você hoje e falasse: tira o seu emprego, tira o seu salário, tira tudo que você tem, você ainda me serve? Me faz lembrar do Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 36 a seguir, quando Jesus diz assim: eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Daí pastor Pedro, como sempre atrapalhado, diz assim: mestre, aonde é que tu vais que eu não posso ir? Porque eu darei a minha vida por ti. Jesus olha para Pedro e a pergunta que Jesus faz é essa: Pedro, darás a sua vida por mim? Jesus está aqui hoje. E a pergunta dele para você é: darás a sua vida por mim? Darás? Eu sei que vocês já ouviram isso, mas tenham paciência. Há um ano atrás, quando o chamado veio forte na minha vida, para mim ser itinerante, viver da pregação, eu relutei muito. Casado há pouco tempo, tinha uma casa para cuidar, trabalhava, ganhava salário, não era tão alto, mas também não era tão baixo, não, para viver. E Deus me chamava para viver pregando apenas. E eu disse: isso é loucura. Pensei comigo, pastor, porque eu tinha algo certo, firme, todo mês. Agora, quando você vai apenas do estudo da pregação, você não sabe se vai ter, se não vai ter, se vão abençoar, se não vão abençoar. E eu disse assim: eu não vou. De imediato disse: eu não vou. Algumas coisas começaram a acontecer, como por exemplo, é mesa de mármore que cai do meu lado, não me atinge, mas cai do meu lado. É estante com cilindros que cai em cima de mim, não me atinge. Mas o que está acontecendo? Será que Deus está permitindo tudo isso? Até que um dia, minha mão esquerda, os dois dedos, é normal, irmão, estamos na modernidade, é normal. Tanto o dedo da aliança como o maior ficou imprensado na máquina. Vocês me imaginem meu dedo imprensado na máquina e ficou a espessura desse paletó. E eu disse: quebrou, não quebrou. E eu disse comigo: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu viva? Então o Senhor vai ter que intervir, me mandaram embora. Eu disse: e agora? O que eu fui falar? Eu falei para ele: intervir. E agora? Eu falei: não, eu vou fazer faculdade. Eu não vou, mas eu tenho que tentar ganhar a vida de um jeito. Eu vou tentar fazer faculdade. Entrei na sala de aula para fazer a prova do Enem. Quando eu entrei, eu sentei, que eu fui fazer, poucas vezes eu ouvi o que eu ouvi. Uma voz que entrou e disse: que fazes aqui? Eu pensei: Senhor, eu vim estudar, não pode estudar mais. Eu vim estudar, Senhor. Deus disse: não é o tempo e nem a hora.
se levanta e sai. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei lá. Eu fiz a prova. Eu acho engraçado como a gente tenta armar uma emboscada para Deus. Tipo, se eu fizer isso aqui, Deus não vai ter como sair. E foi o que eu fiz. Falei, o senhor vai ter que falar de novo. E eu fui para o culto. Não tinha agenda aquele dia. O pregador não me conhecia. Olhou para mim e disse, ó, diz Deus para você, não é do seu jeito e nem da sua maneira. É do jeito de Deus. E eu pensei comigo, mas o senhor é insistente, hein? O senhor vai ter que intervir. Amanhã é a continuação da prova. Se o senhor intervir e não me deixar ir, olha como a gente arma emboscada. Eu pensei assim, dessa aqui Deus não sai. Olha um pouco. Eu pensei, dessa aqui Deus não sai. Tão pequenininho. Eu acho que Deus vai falar assim, é bobo, hein? Dessa aqui não sai. Dessa aqui não sai. Por quê? Já era 11 horas. Eu falei, ninguém vai me ligar, vai me pagar no domingo de manhã. Ninguém. Ainda mais que o meu pastor sabia que eu estava fazendo, não pastor mal, pastor Capivari, sabia que eu estava fazendo Enem com o filho dele. Eu falei, pronto, estou tranquilo, dessa aqui acho que Deus me escapa. Olha um pouco, que petulância. No domingo de manhã eu acordei, quando deu 10 para as 11, nós tínhamos batismo para realizar. Quando deu 10 para as 11, o telefone toca, eu atendo ao meu pastor. Lucas, o que você está fazendo? Ah, pastor, por enquanto nada. Quando eu falei, quando eu ia falar, estou me preparando para ir fazer a prova, ele disse, então se arruma, porque você vai pregar no batismo. Eu entendi o que era. Ele não sabia. Só eu e Deus sabia. Eu fui pregar. Meses depois, eu ainda, dizendo, Deus, o senhor vai ter que falar mais uma vez. Fui para um simpósio de missões. O evangelista Edson Teixeira deu a última palavra. E a última palavra foi, darás a sua vida por mim? E ele contou quando ele deixou tudo para pregar o evangelho. Falei, ele está falando para mim, ele não sabe. E aquela palavra me dizia, dará a sua vida por mim? Nós tentamos controlar as coisas, pastor Paulo. Nós nos preocupamos quando as coisas saem do nosso controle. É uma enfermidade que chega e o médico diz, não tem mais jeito, a gente diz, e agora? Só Deus. E o nosso só Deus é de um exame, não de uma confiança. Nós temos medo que as coisas saiam do nosso controle, mas isso não é viver pela fé. Se as coisas saíram do seu controle, não é para você ter medo, é para você ter confiança. Elas podem sair do seu controle, mas elas não vão sair do controle de Deus. Até quando a gente vai tentar controlar as coisas? Até quando a gente vai tentar viver do nosso jeito, tentando controlar? E quando as coisas saem do controle, o que eu vou fazer? Meu irmão, Deus está dizendo para você hoje, até quando você vai ficar dentro do barco? Eu quero ver se você tem fé para vir caminhar sobre as águas comigo. Porque sobre as águas você não tem controle. Sobre as águas você não tem domínio. Sobre as águas você não tem saída. Tem coragem de vir para o impossível? Queremos o milagre, mas não queremos o impossível. Queremos a vitória, mas não queremos viver pela fé. Deus nos chama para o incontrolável. Deus nos chama para o desconhecido. E eu até entendo que a gente vive em uma época em que as pessoas não vivem pela fé, vivem por aquilo que vê. Por exemplo, hoje as pessoas não ouvem música, hoje as pessoas assistem música, hoje as pessoas não leem filme, leem livro, as pessoas assistem filme, porque elas vivem por aquilo que vê. Mas o chamado do Evangelho é por aquilo que eu não vejo. O chamado do Evangelho é pela fé, é aquilo que eu não toco, é aquilo que eu não tenho certeza, é aquilo que eu não conheço, eu desconheço, mas eu acredito
acredito, eu tenho fé, eu sei que Ele existe. Deus está nos chamando para nós confiarmos nele, mesmo quando tudo aponta que não tem saída. Deus está dizendo: você ainda confia em mim? Por isso que eu li esse texto. Abraão ouviu a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus num tempo como hoje não é fácil, é muito ruídos, a gente ouve tanta coisa. E a voz de Deus, será que estamos ouvindo? Porque meu pai falou isso, minha mãe falou isso, minha avó falou isso, meu tio falou isso, e Deus, eu ouvi Deus ainda? Abraão ouviu a voz de Deus, e o chamado de Deus em Gênesis 12 qual que era? Sai da terra, sai da parentela. Não pensem que Abraão estava pobre, na Mesopotâmia, vou sair daqui para tentar a vida. Não, Abraão estava bem, Abraão estava estabilizado, Abraão tinha uma vida boa, e Deus diz: deixa tudo e vai para onde? Caminha para onde? Que Deus chegasse para você e falasse: sai para Santa Bárbara, sai de Santa Bárbara e vai andando. Para onde? Vai andando. O que eu vou comer, Deus? Vai andando. Senhor, eu vou trabalhar na onde? Vai andando. Deus, eu vou casar com quem? Vai andando. Senhor, eu vou ver do que? Vai andando. Isso é pela fé. É o desconhecido. Eu não tenho certeza, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Ele está no controle de tudo. O chamado de Deus é para o desconhecido. O chamado de Deus, pastor, é para aquilo que eu não tenho certeza. O chamado de Deus é para aquilo que eu não sei como é. Mas se eu vivo pela fé, eu sei de uma coisa, que não importa como as coisas vão acontecer, aquele que me chamou, Ele vai cuidar de mim, da minha casa, da minha família. Ele não me deixa. Por isso eu vou viver para adorar e glorificar o nome dEle. Abraão vai para onde? Partiu sem saber para onde ia. E eu digo mais: por que eu tenho que ir para o desconhecido, irmão Lucas? Porque é no desconhecido que Deus vai cumprir a sua promessa. Aqui, ó, olha aqui. Enquanto as coisas estiverem bem, Deus não vai fazer nada. Não vai, sabe por quê? Porque se Ele fizer, você vai dizer: as coisas estão bem porque eu economizei, as coisas estão bem pelo meu esforço. Então Ele te leva para onde você não tem recurso, Ele te leva onde você não tem saída, porque quando Ele fizer, você vai dizer: só pode ser tido Ele. Foi a mão dEle, foi a misericórdia dEle. Se as coisas estão ficando difíceis, é porque Deus quer te ensinar a viver pela fé, para que você aprenda, é do jeito dEle, é da maneira dEle. Não tem problema se Deus te leva para o deserto, é lá que Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui esta noite? Por que Deus me leva para o desconhecido? Te digo. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível. Então vamos usar a lógica. Se eu uso a minha fé e confio em Deus, Deus se agrada e se alegra. Mas se eu não uso a minha fé e não confio, eu o entristeço. Então pergunte para alguém: você está alegrando? Ou você está entristecendo Deus? Quando você não confia, você está entristecendo. É pela fé que o justo tem que viver.
Abraão vai. Gênesis 21 diz que Isaac nasceu. Isaac era a promessa. Deus cumpriu a promessa. Nasceu. Agora vá comigo para Gênesis 22. E olha o que está escrito aí no verso 1. Depois destas coisas, o que? A promessa se cumpriu. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão a prova, ele disse a Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Estranho, paradoxal, antagônico. Peraí, não dá para entender. Não dá para entender. Que fé é essa? Diga assim comigo: a mesma fé, que eu tenho para receber a promessa, é a mesma fé que eu tenho que ter para sacrificar a promessa. Nós estamos aprendendo errado. Por quê? A promessa é importante? Sim. Mas mais importante do que a promessa é Deus. E nós vivemos em uma época em que as pessoas não conseguem viver sem promessa. Se não tiver milagre, eu não sirvo. Se não tiver bênção, eu não sirvo. Se não tiver promessa, eu não sirvo. Então Deus diz a Abraão: eu quero ver se você me serve sem promessa. Mata Isaac. Mas Senhor, e o meu futuro? Sabe que Deus está dizendo para você: se Ele tirar tudo de você, você ainda consegue adorá-lo? Com promessa, sem promessa, com vitória, sem vitória, com milagre, sem milagre, com maravilha ou sem maravilha, eu vou subir o Moriá, eu vou oferecer o meu Isaac no altar de Deus, eu vou glorificar Ele na beleza da sua santidade. Tem alguém aqui nesta quinta-feira que, independente da circunstância, ainda consegue adorar Deus por aquilo que Ele é? Então levante a mão para me ver e glorifique o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Diga: não dependa da promessa para servir a Deus. Esta é a nossa geração. Esta é a nossa geração. É mais importante. O importante hoje, pastor, é mais pregar do que servir a Deus. Pregador que não tem caráter, porque o importante é só pregar, mas não serve. O importante é só cantar. A igreja virou um comércio, porque o importante é a promessa. Deus chega a Abraão e diz: consegue me servir sem promessa? Consegue me servir sem sonho? Consegue me servir sem milagre? É pela fé que o justo vive. Importante não é a promessa, é aquele que fez e que pode cumprir. E o mais importante não é ter a promessa, é ter aquele que pode realizar a promessa na minha vida. Eu não perco Ele. Quem vai adorar Ele é Ele. Ele é importante. Olha aqui para mim. Se eu pego esse copo, irmãos, e eu dou para o pastor, de quem vai ser o copo agora? De quem? Pastor. Com Deus não. Com Deus Ele dá, mas continua sendo dele. E a hora que Ele bem quiser, Ele toma de volta.
Foi Jesus quem disse, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 9: Pai, todas as tuas coisas, eu rogo por eles, os discípulos, porque são teu. Verso 10: todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Sabe que Deus está nos ensinando. A gente tem que parar de se gabar. Eu prego bem, mas a sabedoria não é tua, é dele. A hora que ele bem quiser, ele tira. Eu posso cantar muito bem, mas a voz não é tua, é dele. A família que você tem é dele. Tudo que você tem é dele. Teu carro, teu emprego, teu salário, tua casa, tua roupa. O fato de você estar aqui é dele. Eu não tenho nada, é tudo dele. E a hora que ele bem quiser, eu entrego tudo para ele. Eu vivo para ele. Olhe para alguém e diga: você não tem nada, é dele. É dele. E Deus chega, os que estão me ouvindo, digam amém. Amém. E Deus chega para Abraão e diz: eu quero a promessa. Abraão prepara os servos, racha a lenha com Isaac, pega os jumentos, sobe. A gente lê o texto rapidinho, pastor, e pensa que foi em questão de minutos, não é? Mas veja comigo no verso 4, e olha o que está escrito aí: ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Foram quantos dias de viagem? 3. Tá, então tá bom. Quantos dias de viagem? 3. Imagine que você tem que matar o seu filho e anda 3 dias com ele. E Deus não fala nada. Porque o justo vive pela fé. Eu fico imaginando, dá um dia de viagem e quem sabe Abraão fica: Deus, fala para mim voltar. O Senhor já estou aqui, fala. Deus não fala. Dá 2 dias de viagem, Abraão fica procurando o cordeiro. Não tem cordeiro, não tem nada, não tem manifestação, não tem fogo, não tem maná, não tem coluna de nuvem, não tem fumaça, não tem nada, só tem fé. É só fé, só tem fé, Abraão. É pela fé que tu vive. Vai subindo, se Deus mandou, vai subindo. Se Deus mandou, vai caminhando. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não estou vendo nada, mas não desista. Vai caminhando, vai subindo, vai adorando. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu não sei para quem Deus está me usando, mas você disse: Deus, eu não estou vendo nada, eu estou subindo, eu estou caminhando. Deus está dizendo: continua, 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 não para, não para, não para, não para. Na hora certa a providência chega, na hora certa o milagre chega. É pela fé que o justo vive. Você não pode parar. Quem recebe esta palavra esta noite, levante as mãos por alguns minutos e glorifique ao nome do Senhor. Não pode parar. Olhe para alguém e diga: você não pode parar, continua subindo. Ô amado, eu estou sentindo a presença do Jesus aqui. Olha para o Senhor e diga: você não pode parar, continua subindo. Ô amado, que ela é a charamastura, que ela vai. Pastor, não tem hora que a gente diz: agora eu paro, agora eu não aguento, agora eu não vou ter. Você vai sim, você pode subir, você pode continuar, porque lá na frente tem vitória, lá na frente tem providência. Vai subir. Agora não tem que subir. E não tem nada. O que mais me chama a atenção é que o silêncio é cheio de barulho. Vocês estão ouvindo? O som. Porque todo silêncio tem barulho. Abraão está subindo, silêncio. Ele ouve as
folhas, o vento e Deus. Não é assim? Não é assim? Quando parece que Deus está em silêncio, a gente ouve todo mundo, não é? E Deus é pela fé. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Glória a Deus. Eu consigo entender que assim como um homem viciado em droga precisa passar pelo doloroso processo da abstinência, assim é a gente quando estamos viciados, acostumados com a voz de Deus, com a manifestação de Deus. Ele nos faz passar pelo mesmo processo. Não tem voz, não tem manifestação, só tem fé, só tem fé, só tem fé. Eu não consigo entender. As nossa geração está mal acostumada, pastor. Culto que não tem Hamfly, parece que Deus não está. Culto que não tem choro, parece que Deus está sim. Só que é pela fé. Eu não tenho que ver alguém chorando para saber que Deus está aqui. Eu não tenho que ver ninguém pulando para saber que Deus está aqui. É pela fé. Ele está e acabou. E mesmo que eu não veja, que eu não sinta, eu creio, eu acredito, eu sei que Ele está aqui. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Olhe para alguém e diga: está difícil, mas continua subindo. Diga: oferece o teu Isaac na mão de Deus. Ele vai subindo. E ele deixa os servos no pé do monte. E ele vai subir. Por que ele deixa os servos? Irmãos, é lógico. Se você vê alguém matando uma criança, você vai deixar? Não. Quanto mais o pai matando o próprio filho. Se os servos vissem Abraão matando o filho, você acha que ia deixar? Não. Sabe o que Deus está dizendo? Tem amizades que não podem fazer parte do seu rol de amizades. Por quê? Porque elas vão impedir você de oferecer o teu Isaac para Deus. Tem gente que não pode ficar perto de você. É loucura. Olha o que você está fazendo. Eles não entendem a sua intimidade com Deus. Tem que deixar no pé do monte. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. É porque minha mãe falou isso, meu tio, minha avó, não sei quem. Deus, e Deus não falou para oferecer, então não tem lá. Suba e faça o que Deus está mandando você fazer. Glória a Deus. Ele vai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isaac pergunta: Isaac, pai, tem lenha e tem fogo, onde está o cordeiro? Senhor, é fé. O Senhor proverá para si o cordeiro. glória a Deus. Olhe para cá. Creio. Vou terminar. Como ele chega, coloca Isaac na lenha, coloca a lenha, coloca Isaac no altar. Eu pergunto: Abraão matou Isaac? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então vamos para Hebreus 11 para ver se não é. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu. Ele matou Isaac? Sim. Na realização? Não. Na mente. Isaac morreu aqui, ó. É por isso que Deus diz: não faça tal, porque Isaac já tinha morto aqui. Sabe aonde que Isaac tem que morrer? É aqui, ó. Sabe onde que as coisas acontecem? É na mente. Tem coisas na sua mente que está impedindo você de servir a Deus. Então você tem que matar Isaac aí. É por isso que Paulo disse em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o que? A mente, o entendimento. Aonde é que o diabo cega o
Isaac a Deus. Aí! Para nós não ficarmos igual o povo do Egito. Saiu do Egito, mas o Egito ainda está aqui. Daí ficar falando do pepino, da cebola, tem saudade lá, porque o Egito está aqui, ó. Isaac tem que morrer aqui. Eu sei qual é o meu Isaac. Qual é o teu? Para muita gente hoje, pastor, o Isaac é o Facebook. Porque ele fica mais cedo no Facebook do que com Deus. Então Deus fala, mata Isaac. Mata Isaac. Mata. Daí não consegue nem orar. Quando põe o joelho para orar, nós temos que ver o que postar agora. Deus está falando, mata Isaac. Mata Isaac. Se namoro que Deus não se agrada, que tem tudo, mas não tem Deus, mata Isaac. Essa atitude que você está tomando, que está perturbando a sua cabeça, esse desejo, mata Isaac. Daí não consegue orar, não consegue vir para o culto, por quê? Porque Isaac está aqui, ó. Que Deus, esta noite, derrame força na sua vida para purificar a sua mente. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 7 diz: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo, se ache louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha aqui para mim, ó. Pedro está dizendo que o refinador, ele pega o ouro e ele coloca o ouro dentro do cadinho e dentro da fornalha. A fornalha está aquecida, a chama está purificando o ouro, tirando as escórias do ouro. Enquanto o refinador não olhar para o ouro e não ver no ouro a sua imagem, porque o ouro tem que refletir a imagem do refinador. Enquanto o ouro não refletir a imagem do refinador, não está bom. Tem que ficar um pouco mais no fogo, tem que ser aprovado um pouco mais. Sabe que Deus está dizendo? Enquanto Deus olhar para você e não ver em você a imagem dele, não está bom. Tem que ser aprovado um pouco mais, tem que ficar no fogo um pouco mais. Você precisa refletir a imagem do Criador. É por isso que Deus olha para Abraão, pastor, e Deus fala: chega, não mata, não precisa. Por quê? Porque quando Deus olha para Abraão, Deus vê a própria imagem dele. Porque assim como Deus sacrificou o seu próprio filho Jesus Cristo, Abraão estava matando Isaac. Assim como o Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, Isaac se ofereceu em sacrifício para Deus. Deus olha e diz: acabou, está parecido comigo. Se parece comigo, então chega. A providência chegou, o cordeiro chegou, o milagre chegou. Sabe que Deus está dizendo? Quando Deus olhar para você e ver em você a imagem dele, sabe que Deus vai dizer: recebe a providência, recebe o cordeiro, recebe o milagre. Quando você diz: eu entrego tudo, Deus, Deus diz: está parecido comigo. Quando você diz: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus diz: está parecido comigo. E eu termino esta mensagem fazendo um convite, mas eu tenho que lhe explicar uma coisa. Se Deus perceber que Isaac é essencial para a tua vida, que Isaac é importante, Deus vai devolver Isaac para você. Mas se Deus perceber que Isaac vai te atrapalhar, Deus não vai devolver Isaac para você.
Você tem coragem de oferecer o seu Isaac na mão de Deus? Se você tem coragem, eu já estou aqui na frente, oferecendo o meu Isaac. Se você tem coragem, convido você a sair do seu lugar e vir aqui, como um ato de fé, como quem diz: eu ofereço o meu Isaac na mão de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Que Abraão não sabia, pastor, é que enquanto Abraão subia com Isaac por um lado do monte, do outro lado o cordeiro estava subindo. Você nem imagina, enquanto você toma essa atitude de fé, a providência de Deus está sendo derramada na tua vida. Fica de pé, fica de pé. Vem mais pra frente. E eu sei que tem mais gente aí. E você sabe que você tem que oferecer o seu Isaac para Deus. Eu não sei qual é. O que está te matando? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Em oração a Deus, louve comigo esse povo. Feche os seus olhos. Louvado seja Deus. Pode louvar, pode louvar. Pegue na mão de quem está do seu lado, onde você esteja. Montanhas e vales, deserto
Nós estamos entregando Isaac na tua mão aqui agora. Senhor, os teus filhos estão aqui, ó Deus, e eu estou aqui também, Senhor. É pela fé que o justo vive. Darás a sua vida por mim. Nós estamos aqui. Ore comigo agora, eu vou orar pela tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Nós não temos mais nada. Aprenda a confiar no Todo-Poderoso. Ó Deus, nós estamos nos lançando nas tuas mãos agora. Cuida da nossa casa, ó Deus. Cuida da nossa família. Aonde tiver um crente orando agora, recebe agora a presença do Espírito Santo no seu interior. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória nesta casa. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus? Deus te toca agora, Deus te levanta agora, Deus te fortalece agora, Deus te enche agora. A cada dia fogo vem sobrenatural e vencer, cantar e correr. A cada dia vou viver com minha vida se reveste a teu poder. A cada dia vou viver e a cada dia vou viver Você vai ser profeta de Deus. Vai ser profeta de Deus comigo. Agora você vai ser. Eu quero que você escolhe 2 ou 3 pessoas. Vai abraçando e vai dizendo assim, ó. Viva pela fé que a providência vem. Vai ser, seja profeta, seja profeta. Seja profeta, seja profeta. Você vai abraçando, vai abraçando 1, 2, 3. Vai abraçando e vai dizendo, seja profeta. Diga para ele, viva pela fé. Canta mais um hino, canta. Diga pela fé.